Maravilha. Então, boa noite aos amigos. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem semana passada para cá. Hoje iniciaremos um novo capítulo. Vamos começar no capítulo dos Espíritos Endurecidos, né? Já caminhando mais para o final do livro. Estamos mais perto do fim do que do começo. A gente terminou na semana passada Os Criminosos Arrependidos. E vamos começar nesse hoje. Então, comunicação do espírito chamado Lapoméré. E eu vou pedir para a Ana fazer a leitura para nós, e a gente vai fazendo aquela pausa típica para ir comentando os trechos, né? Ana, você pode fazer a leitura? Vamos lá. Capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Lapoméré, Castigo pela Luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris, onde fora discutida a questão da perturbação que se segue geralmente à morte, um espírito a quem ninguém fizera alusão e o qual não se pensar em evocar, manifestou-se espontaneamente com a comunicação que apresentamos a seguir. Embora não fosse assinada, reconheceu-se sem dificuldade ser de um grande criminoso que a justiça humana acabara de punir. O que estáis dizendo sobre a perturbação? Por que essas palavras vãs? Sois sonhadores, uns utopistas. Ignorais completamente as coisas das quais tendes a pretensão de tratar. Não, meus senhores, a perturbação não existe, salvo talvez em vossos cérebros. Estou tão bem morto quanto possível e, no entanto, enxergo claro o que se refere a mim, ao meu redor, por toda a parte. A vida é uma lúgubre comédia. Todos aqueles que se deixam retirar da cena antes do cair do pano, tolos, aliás, tolos aqueles que se deixam retirar da cena antes de cair o pano. A morte é um terror, um castigo, um desejo conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou a imploram. Para todos é amarga e risão. A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada na sutileza do meu ser. Fui castigado com as trevas do cárcere e pensaram punir-me com as trevas do túmulo ou as imaginadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que estáis na escuridão, e eu, o degradado social, pairo acima de vós. Eu, por mim, quero continuar como estou. Forte pelo pensamento, desdenho os conselhos que ressoam em torno de mim. Vejo claro, crime, crime. Não passa de uma palavra. O crime está em toda parte. Quando cometido pelas massas, é glorificado. Isoladamente, é uma infâmia, coisa absurda. Não quero que me lastimem, nada peço, de nada preciso, e saberei lutar contra essa luz odiosa. Aquele que ontem era um homem. Perfeito. Curiosa, né, essa comunicação. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Ela chega a ser até um pouco confusa para quem lê de supetão assim, né? Mas quando a gente tem a contextualização de que se trata de um espírito endurecido, algumas coisas que podem parecer
difíceis de serem compreendidas, elas se esclarecem um pouco mais, porque ele fala com uma assertividade sobre isso, ele fala com uma certeza sobre o que ele está dizendo, que nem parece que se trata de um espírito que está em algum estado de sofrimento, porque, de fato, ele nem mesmo tem a capacidade de assumir isso. Mas vamos pegar aqui, né? Interessante, né? Duas coisas que já me chamam a minha atenção aqui na introdução. Que o espírito aparece enquanto eles discutiam a questão da perturbação, não foi evocado, né? Então ele se manifestou espontaneamente um espírito endurecido e um espírito criminoso, né, inferior. Aqui, gente, a gente pode ter certeza que isso só aconteceu com a permissão divina e com um objetivo providencial de conteúdo, de aprendizado para os membros da sociedade, para estudo. Então, claro, não era permitido com que espíritos zombeteiros ou algo do tipo aparecessem ali para atormentar a reunião, né? No máximo, com fins instrutivos, eles apareciam ali. Então, nesse caso específico, que se trata de um criminoso, né, um espírito endurecido, ainda inferior, é permitido com que ele vá até ali exatamente com esse objetivo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque ele não apareceria ali de supetão ou se infiltrou ali de maneira alguma, né? Ele só foi até ali porque foi permitido com que isso acontecesse, e espontaneamente ainda, o que torna tudo mais curioso. Então, já havia provavelmente, todo um pensamento anterior por parte dos bons espíritos e de Deus, para que ele fosse até ali, a fim de expressar tudo isso que ele expressou aqui, e que ficasse claro, e que se pudesse também, normalmente, estudar esse caso em específico, porque se trata de algo muito curioso. Porque não é nem aquele criminoso que destila ódio, né, e ainda muito preso aos crimes que cometeu, ainda se mantém no ódio, mas também, ao mesmo tempo, não é aquele espírito arrependido. Ele está meio que no meio termo ali, né, ele tenta ser o meio termo entre essas duas coisas. É um espírito que ainda é inferior, ainda está apegado nos erros e não abre mão disso, e é muito orgulhoso e muito arrogante. Essa comunicação deixa isso muito claro, que ele tem uma arrogância muito grande, até que ele destaca no final, né, que ele se bastava, né, ele fala, não lastimem-me, ou seja, não tenham lástimas por mim, né, não rezem por mim ou algo do tipo, porque eu me basto, eu não preciso de vocês, não preciso das orações de vocês ou nada do tipo, qualquer coisa que seja que vocês desejem enviar-me, porque eu me basto, né? Olha, a arrogância disso é uma arrogância muito grande, característica de um espírito endurecido, ainda arraigado nos próprios erros, incapaz e sem desejo de sair daquela situação, porque tenta lutar contra a justiça de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Então ele fala sobre a perturbação, e olha que interessante, ele fala, essas são palavras vãs. Então vocês são sonhadores, utopistas, então estão pensando em utopias, em coisas inimagináveis, impensáveis, que não existem. E por que ele diz isso? Porque na visão dele, ele não tinha passado por essa perturbação. Que isso era fruto do cérebro dos homens ali, dos espíritas. Ele fala, eu estou morto tão francamente quanto possível e vejo claro em mim, a minha volta em toda parte. Olha que interessante. Então, com a visão que ele tinha ali, que, claro, não era nenhuma visão de um paraíso, né? Não se tratava de um espírito superior que estava se comunicando ali, dizendo que a perturbação não existia, era nada mais, nada menos do que um espírito arrogante demais para poder assumir qualquer tipo de coisa que contradiga aquilo que ele pensa, ou que ele vivencia ou vivenciou. Então é interessante. Ele coloca, inábeis, aqueles que são retirados de cena antes que a cortina caia. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a enfrentam ou a imploram. Então ele está falando que a morte ela vai ser distinta para cada tipo de indivíduo, né? Cada um vai encarar ela de um jeito. Para todos ela é uma amarga zombaria. E aqui, gente, isso que ele fala sobre a luz é muito interessante, porque ele vê a luz, a gente pensa na luz, e a luz é dessa maneira, né? Quando se diz respeito ao mundo espiritual, a gente tem que buscar, de fato, se purificar a ponto de que a gente se ilumine, né? E essa luz é algo natural. A luz me ofusca e me penetra. Então, a luz, ele vê a luz como um adversário, como um inimigo, algo que está atrapalhando ele, prejudicando ele. E a gente sabe que é o contrário disso, né? A luz, ela é, de fato, para ajudar, para iluminar, como ela tem por próprio intuito. Então, a luz me ofusca e me penetra, como uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser.
E aqui a gente pode ter dois pensamentos, né? O Lamennais vai comentar isso mais para frente e vai falar que, aqui quando ele fala sobre a sutileza do meu ser, ele está falando de fato do perispírito, que é etéreo, que é sutil. Mas também, pensando de uma maneira interpretativa aqui do que ele está falando, ele pode estar sendo basicamente só arrogante também, né? De pensar que ele é muito sutil, porque é basicamente isso que ele está pensando, né? Ele se basta, ele não precisa de nada que Deus providencia para ele. Não precisa da justiça de Deus, ele não quer aceitar nada que se aproxime disso. Então é interessante a gente ver esse aspecto. Ele coloca, castigaram-me com as trevas da prisão. Porque, é claro, ele sofreu as consequências dos crimes que cometeu em vida. E acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis com a obscuridade, e eu, o degradado social, pairo acima de vós. Então, olha a arrogância, né? Ele se acha superior, de fato, a todos aqueles homens que estão ali, e que ele está acima deles, né? E que eles que estão na obscuridade, eles que estão presos em utopias, em pensamentos, em sonhos, né? Em coisas irreais. Pois quero permanecer eu, fortalecido pelo pensamento, desdenho dos avisos que soam à minha volta. O que ele está dizendo? Eu não quero esses conselhos, eu não quero esses pensamentos que vêm me aconselhar. Basta-me eu mesmo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de ninguém, nem nada. Vejo claramente. Um crime é uma palavra. E aqui, esse final, isso é muito interessante. Porque, por mais que essa comunicação seja repleta de arrogância, e ele ensina aqui, mostrando o que não se deve ser, né, e dizendo coisas que são erradas, no final ele fala uma coisa interessante, ele coloca, quando é executado por massas de homens, o crime, né, ele está falando sobre o crime, que existe em toda parte, quando é executado por massas de homens, é glorificado, no particular, é banido. E ele nem está mentindo, é de fato um fato, né? Quando massas cometem algo que para elas é comum, é normal, por mais que seja algo atroz, puxamos um exemplo histórico, a escravidão. Né? Por muito tempo a escravidão foi, aos nossos olhos, é claro, é um crime hediondo, mas por muito tempo ela foi tratada como algo comum, algo natural entre as pessoas. Então, quando acontece por meio de massas, é glorificado, né? Tá tudo bem. É uma reflexão interessante, né? No particular é banido, mas aqui ele está tentando, na verdade, defender o próprio lado, né? Dos crimes que ele cometeu. Por mais que seja uma reflexão interessante, o que ele quer dizer é que as coisas que eu fiz, se forem feitas por massas de homens, serão glorificadas enquanto eu fui banido, né? Eu fui condenado. E aí ele termina, né? Não quero ser lastimado. Não peço nada, basto-me a mim mesmo e saberei lutar contra esta odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Gente, olha a tamanha arrogância, né? Ele, de fato, ele pensava que ele se bastava e pouco importava qualquer auxílio de qualquer tipo de espírito superior a ele que quisesse auxiliá-lo ou a justiça de Deus e a misericórdia divina. Então, ele queria se bastar. Né? É um orgulho muito grande. Interessante porque é algo que, se a gente for pensar no contexto da reunião, como aconteceu, né, foi uma comunicação espontânea. Então, eles devem provavelmente ter sido surpreendidos pelo tipo de comunicação que surgiu do nada, né? Porque é comum, quando a gente está numa reunião que se possui pensamentos elevados, um estudo sério, que se venham comunicações sérias de espíritos superiores ou espíritos que têm um conhecimento sobre o tema, que podem trazer comentários construtivos sobre aquilo que está sendo discutido, e aqui foi o contrário, né? Veio um espírito inferior falar tudo ao contrário do que ele estava falando, né? Na verdade, contestá-los, etc. Então, muito interessante porque são provas, tudo isso são provas. Porque é algo que o próprio São Luís diz, né? Quando é permitido com que esse tipo de espírito vá até a reunião, é um tipo de prova para que os membros da reunião possam ter uma postura caridosa, uma postura de entendimento e principalmente de aprendizado com a situação. Deixa eu só ler, Verinha, antes aqui, que a Lucélia mandou, né? Ela falou boa noite, né? Boa noite, Lucélia. Ela perguntou, um espírito assim sofre ou não descobriu o sofrimento? Sofre, mas nega? Perguntou. Então, ele sofre, mas nega, né? Isso que é interessante. E é muito comum isso, a gente nem precisa ir até pensar sobre o mundo espiritual, porque até na própria Terra a gente vê homens que se regozijam nos próprios erros e nos próprios vícios, né? Homens que às vezes cometem crimes e nem sequer se arrependem daqueles crimes. Então eles sofrem, mas negam, porque a voz da consciência existe dentro deles, por mais abafada que esteja. Então, por algum momento, mesmo que seja um momento curto, eles têm uma intuição de que aquilo é errado.
mas abafam isso, né? Os vícios e o orgulho abafam essa voz da consciência, que é a voz da lei divina, né? Então é interessante e é muito comum que se veja isso no mundo espiritual. Tem diversos exemplos, os próprios criminosos arrependidos que a gente viu, né? O espírito de Castelnaudary, que a gente estudou, e outros, eles demonstram esse endurecimento que não se curva perante a misericórdia de Deus e nem se arrepende dos crimes que cometeu. Acho que está certo. E isso, na verdade, impede com que eles encarem o sofrimento com mais clareza, né? E só perpetuam o sofrimento. Porque ele não está num estado de felicidade, ele pode estar num estado de ignorância sobre o que está acontecendo, mas ele está sofrendo as consequências do crime que cometeu. Então, o espírito pode negar, mas continua existindo o sofrimento, né? Hora ou outra ele vai ter que encarar o sofrimento porque é uma consequência da lei de Deus, né? Não basta com que se ignore uma lei divina, que ela não deixe de existir pela ignorância do homem. Verinha? Você até já comentou a diferença entre os arrependidos com os endurecidos. Só que tem um detalhe, enquanto você estava explicando, dei uma olhada abaixo no comentário e vai explicar muita coisa nesse comentário. Esses comentários são excelentes, né? Eu acho que a gente não chega nem perto do que, por exemplo, um espírito como Lamennais, que era, como o próprio Kardec assume, um espírito bom, né, superior. Então, é claro que ele traz contribuições normalmente muito superiores às que nós temos, então é sempre muito construtivo. E essa que é a riqueza, né? Até cabe a gente reforçar isso, essa que é a riqueza do processo de evocação. Né? Então, a gente pode ter contato, quando estamos estudando um tema, a gente pode ter contato com espíritos sérios, que lidam, que têm trato com aqueles assuntos, e que podem trazer instruções muito elevadas para nós, e que servirão de muito aprendizado prático e ter. É sempre excelente ter esses comentários, né? Fantástico. Ana? Seu microfone, Ana. É um espírito tão orgulhoso, que ele não se enxerga. Ele não se enxerga. A luz ofuscou ele tanto que ele não está se enxergando. E por falar em luz que ofusca, gente do céu, eu vou contar uma coisa para vocês. Com esse herpes que eu tive aqui e essa nevralgia consequente, eu fiquei sem poder ver a luz muitos meses mesmo. Tanto é que eu assistia os estudos, aliás, eu não assistia, eu ouvia, porque tinha que ser tudo muito escuro, quarto escuro, luz apagada e óculos escuro. Nossa, era horrível. Então, eu estou pensando aqui comigo. Se acontecer isso comigo, com os olhos da alma, eu estou perdida, porque o olho do corpo eu já senti. Nossa, para sair, para ir ao médico, eu tinha que pôr uma toalha escura, assim, ó, em cima do óculos escuro. Então, esse sofrimento dele aí deve ser horrível. Horrível. Então, a Lucélia perguntou lá, Lucélia, eu acho que ele sofre sim, mas ele é tão orgulhoso que ele não quer dar o braço a torcer. Porque ele fala que a luz estava ferindo o olho dele como uma flecha. E ele o orgulho, né? O orgulho cega. Eu também pensei isso, Ana. É igual a pessoa turrona, né? Ele sofre, está chiando, mas vai falar que está sofrendo. É dar o braço a torcer, né? Coitado. Tomara que a gente não fique assim. E eu conheço uma pessoa assim, tá? Ela não dá o braço a torcer, mas de nenhum, ela já tem mais de 90 anos. Mas eu não sei se é assim, eu não estou julgando ela, porque eu não sei, né, que vai lá no íntimo. Mas ela
tá ruim, não está enxergando e fala que enxerga, sabe? Está mal e fala que está bem. Agora não sei se é pensamento positivo ou se é orgulho, sabe? Mas é incrível. Então, tem gente que é assim mesmo, não dá o braço a torcer, não. Eu tenho um exemplo, né, particular, até minha avó que me deu licença só para eu citar, mas é um exemplo bom, né, realmente de aprendizado, porque minha avó passou por algumas dificuldades físicas, né, por um problema que ela teve na coluna, e ela teve muita dificuldade de aceitar, por exemplo, de minha mãe ou minha tia dar banho nela, ela teve que usar por algum tempo, né, fralda geriátrica, então ela tinha muita dificuldade com esse aspecto, e eu percebi que ela cresceu muito com esse sofrimento que ela teve nesse aspecto, porque aos poucos ela foi entendendo que aquilo era necessário, por mais que ela não gostasse, né? É claro, nenhum ser humano adulto gosta com que alguém te troque, ou te troque de fralda, né, etc., ou te dê banho, então é uma situação muito difícil, e todo mundo entende isso, né? Mas é algo que não tem outra solução, porque ela não tinha condições de fazer, então por muito tempo ela tentou relutar, né, porque não gostava, o que é natural, mas ela aprendeu e depois disso não reclamou mais e entendeu, né? Hoje em dia ela tá bem. E, assim, é interessante porque são essas situações que fazem com que a gente cresça, né? Situações de dificuldade, etc. É interessante, porque às vezes a gente está tão endurecido em alguma coisa, tão firme, né? E esse dogmatismo que é negativo, né? Você está preso em algo que não está te levando para frente, está te impedindo, na verdade, de seguir. É difícil. Então, a gente tem que abandonar esse orgulho hora ou outra. E aqui é um grande exemplo disso. Interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Assim, até porque, né, ele não confia nas pessoas, né? Ele não aprendeu a confiar, porque se ele confiasse, era hora de pedir socorro, né? Ou estou sofrendo, mas além de ser orgulhoso, não confia nas pessoas, talvez até porque ele também não tivesse relacionamentos assim fortes, né? Que outras pessoas pudessem confiar nele, então ele tem que dar essa de durão, né? É um homem de ferro. Mas uma hora ele amolece, né? Nessa altura ele já amoleceu. Perfeito. Não adianta lutar contra o que é inevitável, né? Então, existem coisas que a gente tem que aceitar de fato. E é um aprendizado, né? É porque o orgulho nada mais é do que isso que ele está falando aqui, só que muitas vezes com a gente aqui encarnado, que a gente tem alguns defeitos devido ao orgulho, mas às vezes não tão graves, é um orgulho em menor escala, né, ou mais escondido do que esse. Então, quando a gente fala que a gente quer algo do nosso jeito, é isso que a gente está falando, né? A gente quer ditar para Deus como que as coisas devem acontecer, né? E tentar mudar aquilo que está acontecendo na base da marra, quando muitas vezes não tem o que ser feito, né? Então, tem uma frase muito interessante, eu já vi ela atribuída a Kardec, mas não sei se é dele ou se é de outra pessoa, mas enfim, o que importa é a frase, mas que diz que um homem sábio é justamente aquele que sabe identificar uma situação e saber quando é possível mudá-la, mas também saber quando não é possível mudá-la e aceitar isso, né? Não sei se alguém já viu essa frase, eu não ditei nas palavras exatas, né, não parafraseei aqui com perfeição, mas o conteúdo quer dizer basicamente isso, né, que a sabedoria está nesse sentido de saber quando é possível agir e quando também não é possível, porque tem situações que a gente pode se esforçar exaustivamente que não conseguiremos empregar nenhum tipo de mudança nessa situação. Então é importante também saber o momento de não fazer algo, ou de entender, ou de aceitar, né? Então, é uma sabedoria que a gente aprende na prática, né? Porque são umas situações que a gente aprende isso. A gente até pode estudar a teoria, né? E ver ali quais são as situações em específico. X, Y, Z, você pode fazer alguma coisa. Aí, A, B, C, você não consegue, né? Mas na hora da prática é outra coisa, porque a gente lida com sentimentos, com emoções. Verinha? Então, você quer dizer da oração da serenidade, né?
Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Essa oração Perfeito a aí. gente tem ela lá no Amor Exigente. Maravilha, era exatamente isso, né? O Verinho parafraseou de maneira exata, né? Enfim, essa citação resume com mais perfeição tudo que eu tentei dizer aqui e com mais clareza. Então, fantástico, é exatamente isso, né? O sábio é exatamente aquele que consegue distinguir esses dois tipos de situação. E a gente tem que ter capacidade de aceitá-las e de enfrentar aquelas que são possíveis de serem modificadas. Excelente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Lucélia mandou alguma coisa? Ela disse, quem cuida, ama, e quem aceita, aprende. Perfeito, Lucélia. E são as dificuldades, né? São nas dificuldades que a gente vai aprender a lidar com tudo isso, né? Por isso que a gente tem que ser provado, né? Se a gente não é provado, a gente não progride. Então, é na prática, pôr na mão na massa, como se diz, né? E a gente tem tantos exemplos disso, mas ainda continuamos errando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cozinha, de gastronomia, né? A gente pode estudar a prática ali, saber, por exemplo, como que se faz um bolo de cabo a rabo. Mas na hora da prática ali é preciso que se tenha o conhecimento prático, né? Isso é muito comum e é interessante, o próprio Aristóteles percebeu isso, né, antes de Cristo. Na medicina, né, a medicina ela tem um prazo, né, uma duração de certo tempo dedicado justamente à questão prática, né, que é a residência. Porque não basta com que o estudante de medicina estude todos os anos que ele estudou e saiba, né, de cabo a rabo todas as doenças e como elas são provocadas e como curamos elas, se ele não tem a vivência prática de como lidar com o doente, de como lidar com a doença na prática, etc. Então, por isso que a residência é tão importante, porque é o aprendizado prático. E a vida é desse jeito também, né? Então, basta com que a gente estude a teoria espírita, entendamos a moral cristã, se a gente não lida na prática com isso. Então, é importante a gente lidar com as dificuldades. É nelas que nos burilamos. Se ninguém quer comentar mais nada, a gente pode prosseguir aqui na comunicação. Tendo sido analisada esta comunicação na sessão seguinte, reconheceu-se o próprio cinismo daquelas palavras, no próprio cinismo daquelas palavras, um importante ensinamento, e percebeu-se pela situação daquele infeliz uma nova feição do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns estão mergulhados em trevas ou em isolamento absoluto, enquanto outros sofrem durante longos anos a agonia de sua hora derradeira ou imaginam estar ainda neste mundo. Para este, a luz. Seu espírito goza de plenitude de suas faculdades. Sabe perfeitamente que está morto e não se queixa de nada. Não pede auxílio a ninguém e desafia ainda as leis divinas e humanas. Teria escapado, então, ao castigo? Não. Mas é que a justiça de Deus se cumpre sob várias formas. E o que constitui alegria para uns é um tormento para outros. Aquela luz é um suplício contra o qual ele resiste, e, malgrado seu orgulho, confessa-o quando diz: não preciso de nada, e saberei muito bem lutar contra a luz odiosa. E nesta outra frase, a luz me ofusca e penetra como flecha aguçada a sutileza do meu ser. Estas palavras, sutileza do meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico, penetrável à luz, a qual não pode escapar. E esta luz o traspassa
como flecha aguçada. Este espírito foi colocado aqui entre os espíritos endurecidos, porque levou muito tempo para manifestar arrependimento. É um exemplo dessa verdade. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pouco a pouco, porém, melhorou e deu mais tarde comunicações sensatamente argumentadas e instrutivas. Hoje pode ser arrolado entre os espíritos arrependidos. Aí, Nossos guias espirituais... Pode parar aí, Ana. Não, eu vou só terminar aqui. Nossos guias espirituais, a quem pedimos a apreciação do caso, ditaram as 3 comunicações que se seguem e que merecem toda atenção. Pronto, terminou. Então, muito interessante, né? Como ele. Aqui é o comentário de Kardec do perispírito, né? Do perispírito, de perceber a sutileza, etc. Achei que tinha sido o Lamennais, né? Eu confundi, foi o Kardec que comentou. A comunicação do Lamennais é a seguinte. Então, o Kardec vai lá e disseca, né, a comunicação e olha como ele tira diversos aprendizados sobre uma comunicação extremamente sintética, né, curta, mas que contém muitas coisas e, principalmente, ela expressa muitas características desse espírito. Então, mostra para ele muitas coisas, mostra para nós muitas coisas que ele pensava e que ele tinha em si, né? Então, o cinismo que ele tem nas palavras, né? O orgulho, a arrogância em tratar. Então, tudo isso faz com que a gente perceba e reconheça, inclusive, eles ali, de quem se tratava, né? Que era um espírito provavelmente conhecido ali na época, que era um criminoso. Então, pela linguagem, eles conseguiram distinguir e perceber que era um espírito em específico. Então, isso é tão interessante quanto. E aí, ele responde aqui, basicamente, a pergunta que a Lucélia tinha feito, né? Com efeito, ao passo que uns estão mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora, ou creem estar ainda neste mundo. A luz brilha para este. Então, olha que interessante. Alguns vão estar, de fato, ali presos em uma treva, enquanto outros vão gozar das felicidades graças à prática que tiveram em vida. E aqui, né, ele coloca, seu espírito goza da plenitude de suas faculdades, ele sabe perfeitamente que morreu e não se queixa de nada. Então, é o estado daquele que combate a lei de Deus, né? Isso que o Kardec coloca, isso é muito interessante, gente. Ele está desafiando Deus, basicamente, né? Ele não se curva perante o sofrimento, nem se arrepende para que ele possa evoluir. Ele fica no meio do caminho ali, ele não quer fazer nada, né? Ele quer tentar seguir por si só, seguir uma caminhada solitária e independente de Deus, o que a gente sabe é impossível. E aí o Kardec coloca mesmo em questão, semelhante, na verdade, é que a Lucélia havia colocado. Então ele escaparia à punição? Não, de maneira alguma, né? A justiça de Deus cumpre-se de todas as formas. E o que causa a alegria de alguns é para outros o tormento, que aí diz respeito à luz, né? Então, ele se obstina contra a luz, ele tem, a gente pode dizer, raiva dessa luz que está ali o incomodando. Então, enquanto para uns essa luz é extremamente boa, né, é motivo de felicidade, para ele, em específico, é motivo de tormento. Aquilo trazia sofrimento para ele, o incomodava. Isso aqui é muito interessante. E, por fim, né, o Kardec termina suas palavras dizendo sobre o progresso desse espírito. Então, aqui a gente vê principalmente o quão maravilhosa é a doutrina, porque não são penas eternas, né? Esse espírito não está condenado a todo sempre, a sofrer pelos crimes que cometeu, e nem condenado a ser um espírito para sempre endurecido, né? Que não se arrepende de seus crimes, não. Então, a evocação cumpriu um papel fundamental, extremamente benéfico a esse espírito, que fez com que ele pudesse, aos poucos, se arrepender dos crimes que cometeu e, com esse arrependimento, poder também trazer instruções ponderadas, como o Kardec coloca, né? Então, traz comunicações excelentes para os membros da sociedade e muito aprendizado para nós, espíritas, que estamos estudando, etc. Então, é interessante como que se percebe o progresso através da evocação, mas principalmente a lei do progresso, que serve de fundamento de base para tudo isso. É interessante a mudança que ocorre no espírito, e ainda a gente tem visto, né, o Céu e o Inferno é a grande
prova prática de que a evocação ela cumpre um papel fundamental no espírito desencarnado, mas também no encarnado. Mas principalmente no desencarnado, porque esse é o objetivo dela, né, de instrução para o desencarnado. E como a gente tem falado, né, parece se assemelha bastante a um processo terapêutico, porque o espírito aos poucos vai entendendo os próprios erros. Ele vai entendendo os erros que cometeu, o que ele pode melhorar, como ele pode se desenvolver. A gente tem visto isso exaustivamente nos outros capítulos, então, dos criminosos arrependidos, aqueles que, por exemplo, o espírito de Castelão da Rick chega ali muito firme, né, obstinado nos próprios erros, no crime que cometeu, não se arrependia, e aos poucos, com as comunicações, com as preces, ele vai melhorando. Então, é interessante perceber essas características que se fazem presente aqui também. Alguém quer comentar? O que vocês acharam desse comentário de Kardec, né? Kardec comenta com muita clareza, consegue esmiuçar o texto. Alguma dúvida também? Não sei. Ele faz uma análise psicológica, né, da pessoa e do espírito, né? Muito interessante, sim, a análise que. Exato. Se ninguém quiser comentar nada, acho que a gente pode prosseguir, que aí agora é a comunicação do Lamennais, e aí ele vai comentar também. Ana, e interessante aí também que eu achei é que ele fala assim, ó, é um exemplo dessa verdade. Progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Ele fala isso lá no Livro dos Espíritos e repete aqui. Perfeito. O progresso intelectual nem sempre vai estar junto com o moral, né? Isso é muito interessante. A gente tem exemplos de espíritos encarnados que são extremamente desenvolvidos intelectualmente, homens inteligentes, mas que, quando se trata do aspecto da moral, não são nenhum tipo de exemplo moralmente falando. Então, um não vai estar junto com o outro necessariamente, né? O ideal é que esteja, né? Assim como a gente tem, às vezes, pessoas extremamente desenvolvidas moralmente, mas pouco instruídas. E aos poucos a gente vai conseguindo batalhar, né? Desenvolvendo um pouquinho de cada lado. A Lucélia comentou, é interessante que diz que a luz fluídica vai penetrar no perispírito fluídico, não tem como fugir. Exato. E provavelmente, né, essa questão da luz servia como pena para ele, porque aquilo fazia com que ele sofresse, mas o sofrimento, como a gente já falou, não é o objetivo, né? O objetivo é com que ele perceba que aquela luz, na verdade, não tem que fazer mal. O que está fazendo mal para ele é o orgulho dele, que não consegue aceitar a condição em que ele está vivendo. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele com certeza vai mudar, que aí é o processo em que ele começa a se arrepender. É interessante. E interessante também, né, Vitor, que tem que arrepender. Se não arrepender, não consegue sair dessa situação, né? Exato, não tem como recalcitrar ali no erro para sempre e querer evoluir. É preciso com que se compreenda a situação, com que se aceite o que aconteceu, né? E quando se errou, que se assuma os próprios erros. Se a gente não assume os próprios erros, a gente não evolui. E eu acho que um dos nossos grandes problemas é, de fato, esse orgulho que impede com que a gente tenha a percepção dos erros que cometemos, né? Às vezes a gente nem consegue assumir os próprios erros e às vezes a gente nem percebe que os erros são erros, né? A gente está errando e nem está percebendo que é erro. E é muito comum, né? Muito comum. Existem muitos exemplos de erros conhecidos por nós que ainda são muito cometidos, né? Eu dei, por exemplo, um dia de exemplo a maledicência, né? É muito comum a maledicência e é extremamente reprovada pelos espíritos superiores. A gente sabe que perante Deus não é algo bom, né? Ao contrário, é algo ruim que prejudica aquele que está praticando ela. Então é um ato vicioso, mas é um ato extremamente comum na humanidade, extremamente comum, né? São poucos aqueles que não a praticam, ou minoria, né, maior ainda seria aqueles que a reprovam. Então é muito comum a gente ver. E esses são só os exemplos que a gente conhece, né? O tanto de coisa que a gente deve cometer de erro ainda que a gente não conhece.
porque somos muito imperfeitos. Intelectualmente falando, existem muitos erros que para nós não são claros e que nem são erros. Então tem muita coisa que a gente ainda pode perceber e evoluir, né? Muitos aspectos. Mas esses, é claro, nós somos menos culpados por eles, né? Se a gente erra sem saber que estamos errando, ou que, ao menos que é um erro, somos naturalmente menos culpados do que aquele que sabe e erra. Alguém quer comentar? Colocar mais algum ponto, ou a gente pode ler a comunicação do Lamennais? Pode ler. Vamos ler, então. Os espíritos na erraticidade estão evidentemente inativos e na expectativa em relação às existências. Mas podem expiar suas faltas, contanto que o seu orgulho e a sua grande obstinação no erro não os impeçam no momento de sua ascensão progressiva. Tendes um terrível exemplo disso na última comunicação desse criminoso empedernido, resistindo à justiça divina que o persegue depois da dos homens. Neste caso, a expiação, ou melhor, o fatal sofrimento que os oprime, em vez de servir-lhes proveitoso e fazê-los sentir a profunda significação das suas penas, os incita à revolta e faz-los proferir aquelas murmurações que a Escritura, em sua poética e eloquência, chama de ranger de dentes. Excelente imagem, sinal do sofrimento do derrotado, mas inconformado. Desatinado pela dor, porém ainda bastante revoltado para recusar reconhecer a realidade do castigo e a verdade da recompensa. Os grandes erros, muitas vezes, e até mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos, assim como as consciências grandemente criminosas. Ser o que realmente é, apesar de tudo, é querer-se exibir-se diante do infinito. E querer, aliás, exibir-se diante do infinito, assemelha-se à cegueira do homem que contempla as estrelas, tomando-as por arabescos de uma cúpula, como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe. Miserável e muito baixo é aquele que, sob pretexto de continuar as lutas e as imposturas abjetas da terra, não enxerga mais longe no outro mundo do que daqui. Para este, a cegueira, o desespero alheio, uma egoísta e mesquinha personalidade, o embargo do progresso. Homens, é absolutamente verdade que existe uma secreta concordância entre a imortalidade de um nome impoluto deixado na terra e a imortalidade que realmente conservam os espíritos em suas sucessivas provocações. Lamennais. Maravilha. Excelente comentário. Aqui, né, no primeiro parágrafo, ele fala exatamente sobre o que a gente tinha acabado de discutir, que é essa questão do espírito não aceitar o próprio sofrimento, né, dele ficar ali tenaz, insistindo no erro e não aceitando os sofrimentos que chegam até ele, que ele é vítima, né, e isso só dificulta o seu progresso. Ele coloca aqui no princípio, né, os espíritos na erraticidade estão evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e à espera. Então, o que é a erraticidade? A erraticidade
é o estado que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Né? O espírito que ainda precisa progredir, ele, quando ele desencarna, ele está no estado de erraticidade. Então, ele precisa ainda reencarnar. E se o espírito está ali e ele está ainda permanecendo no erro, né, tenaz no erro, insistindo nisso, ele não está evoluindo. Então, ele está inativo e à espera. Mas, o que ele coloca, né, e é algo que a gente sabe, eles podem espiar lá. Eles podem progredir em estado de erraticidade, desde que seu orgulho, a tenacidade formidável e renitente de seus erros, não os retenham no momento de sua ascensão progressiva. Então, o espírito precisa se arrepender, é isso que ele está dizendo, né? Que não pode ficar se retendo nos próprios erros. Porque se ele se retém nos próprios erros, ele não consegue evoluir. É preciso com que ele, de fato, aceite isso, seja humilde, se arrependa. Aí ele consegue progredir. Então, é interessante isso que ele coloca. E aí ele fala sobre o exemplo, né, que a gente tem aqui, desse próprio espírito, da revolta, da luta contra as leis divinas, né, o que é muito curioso. E a gente até pode pensar que é algo muito específico, mas talvez a gente se encontre também fazendo isso em outros aspectos, né? Aquilo que eu falei no princípio, quando a gente contesta qualquer coisa que acontece conosco, que não tinha como ser diferente, a gente está, de fato, lutando contra Deus. Né? Ou quando a gente quer mudar algo que não tem como se mudar, a gente está, de fato, querendo ditar para Deus, olha, mas tinha que ser desse jeito, né? Então, não de tal jeito, do jeito que está acontecendo, né? É a gente achando que sabe mais do que Deus, que somos mais sábios. Quando não é assim, né? Existem coisas que acontecem que estão fora do nosso controle e esbravejar sobre elas mostra, na verdade, para nós a nossa falta de fé. Então, a gente não tem fé nesse sentido de entender que o que está acontecendo é algo que deveria acontecer e aceitar, né? Então, pensa se a gente tivesse esse tipo de resiliência, né? De admitir as coisas que chegam até nós, por mais que sejam terríveis e que a gente não as queira, é um nível de resiliência muito grande, né? Um nível de aceitação muito grande. Se a gente conquista isso, a gente já está um passo mais perto do progresso. E aí ele fala aqui, né, no segundo parágrafo, que de fato existem muitos espíritos, e talvez seja a maioria deles, que permanecem no erro enquanto desencarnados. Então não é porque o espírito desencarna que naturalmente ele vira um espírito bom. Muito menos que ele admite todos os seus erros e que ele se arrepende. Então, por muito tempo, às vezes o espírito permanece no erro, permanece insistindo nesses erros e não muda a sua mentalidade. Então, isso é muito perigoso. Aqui ele coloca, né, existe um infinito moral. Eu não, para ser sincero, não entendi muito bem o que ele quer dizer com infinito moral. Aí ele coloca, miserável e ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as bravatas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que via aqui embaixo. Ou seja, aquele que se prende às coisas mesquinhas da terra, e às vezes até a crimes e ideias criminosas que tinha enquanto vivo. Não consegue ainda mesmo que desencarnado enxergar além do que via enquanto encarnado. É muito pequeno, né? É o que ele tenta mostrar para nós, que é uma visão muito mesquinha. Ela é muito limitada. Aquele a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e o cessar do progresso. É mais do que o verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Aqui eu também achei curioso, não sei se alguém entendeu direito o que ele quis dizer aqui nesse final. A primeira vez que eu li também eu fiquei curioso com o que ele quis dizer sobre um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado na Terra e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Não sei, eu achei poético demais, talvez um pouco incompreensível. Eu achei difícil de entender, né, o que ele quer dizer. A Pois Marlene que é boa para interpretar texto aí de português, Marlene. Pois é. Para nós. Mas qualquer coisa a gente volta aqui na semana que vem. Tem mais pestando um pouco. Esse termo aqui, infinito moral, também eu achei curioso, porque ele não desdobra ele, né? Infinito moral. O que será que ele quis dizer com isso? Ele não desdobra aqui depois no parágrafo. Esse infinito moral, eu fiquei pensando. Parece que a questão moral é tão grande que está além das nossas percepções. Eu também pensei isso.
Você pensou, né? Ana? É, Ele é infinito, que a gente nem né? alcança bem, né? É, É. Olha lá, porque ele fala assim, ele fala, existe infinito moral, e logo a seguir ele cita, miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto e as bravadas, não vê mais longe. é, Então, não enxerga isso aí, né? Enxerga esse infinito moral. Sei lá, eu entendi assim. é, bem poético mesmo, metafórico, né? Por isso que a gente, eu acho que vai fazendo leitura de acordo com a nossa compreensão mesmo. E vai se alargando. Pois é. E essa última frase aqui, acho que fica para semana que vem. Eu vou tentar ler ela de novo e reler a comunicação, porque eu achei ela muito curiosa. Mesmo relendo aqui, ela me parece difícil o que ele quis dizer dessa relação, né? Um acordo secreto entre a imortalidade, um nome puro deixado na Terra, e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. É difícil o que ele quis dizer aqui, não sei. Talvez eu vou pegar no original para ver se tem alguma coisa que facilita, enfim. Mas acho que pode ficar para semana que vem, a gente volta aqui, né? Deixa lembrado, a gente volta aqui. Lucélia falou, infinito moral não tem como fugir, por todo lado que se olha está lá. Eu acho que me parece ser essa a interpretação correta, né, de uma moral infinita, né, e que é muito mesquinho se prender as coisas que a visão humana se limita normalmente, as preocupações terrenas. Então, se ninguém tem mais nada a comentar, a gente pode finalizar, né, na semana que vem. A gente continua na segunda comunicação dos espíritos superiores, que estão aí comentando o caso desse espírito. E né, fica aí a tentativa de interpretação, fica o desafio, a lição de casa, né, para todo mundo que quiser ler e reler aí. Né, e vou ver se eu pego também e dou uma olhada de novo. E talvez no original esteja mais claro. Enfim, a gente vê. Então, a gente pode finalizar, né?